Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Vamos lá, doutor Roberto Liviano, no meio dessa pandemia, tantas notícias, e vamos começar com esta condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, a 13 anos de prisão por crime eleitoral? Pois é, muita coisa acontecendo no país, muitas questões sérias. Antes até de falar da condenação do ex-governador Garotinho, ontem não tivemos oportunidade de fazer essa saudação, mas eu faço hoje, ainda que com atraso. Quero fazer uma saudação especial a todas as mulheres do Brasil pelo Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março é o dia em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. Existe um longo caminho ainda de conquistas, de lutas, mas as mulheres têm conquistado cada vez mais o seu espaço e é necessário que continuem a sua luta por direitos, por respeito, por igualdade, por conquistar o seu espaço cada vez mais sólido, cada vez mais vigoroso na cena política, na cena do trabalho. E eu quero saudar um abraço respeitoso a todas as mulheres do Brasil pelo papel que cumprem, tão importante na vida de todos nós. Sintam-se abraçadas, cumprimentadas. O lugar da mulher é onde ela quiser, a mulher se veste como ela quiser. Recebam o meu cumprimento, o meu respeito pelo Dia Internacional da Mulher. Que nós tenhamos mais respeito, direitos iguais para homens e mulheres, e que esta pauta seja abraçada não só pelas mulheres, mas também pelos homens. Essa é uma agenda, é uma pauta de todos. Nós temos tido muita violência contra as mulheres, sim, muitos desrespeito às mulheres, mulheres fazendo o mesmo trabalho pelas mesmas horas que homens, recebendo 30%, 40% a menos, com dupla, tripla jornada. Nós precisamos lutar para mudar esse estado de coisas. É um problema cultural que exige muito empenho, muita luta. Então recebam a minha solidariedade, o meu abraço e a minha dedicação a esta causa, a essa jornada. Muito bem. Quanto à condenação de Garotinho, ele reage como reagiu em outras ocasiões, não surpreende, mas a justiça precisa realmente cumprir o seu papel. E ele é condenado pela Justiça Eleitoral a mais de 13 anos de prisão por abuso no poder quando estava à frente de cargo importante lá na Prefeitura de Campos, quando a sua esposa Rosinha era a prefeita, né? No abuso numa política social assistencial, né? Então, foi apurado o abuso nesta política e, após o devido processo legal, o ex-governador Antony Garotinho, ele é condenado por esses crimes, né? É importante quem está nos ouvindo que saiba que essas condenações, elas não brotam do nada, né? Existe um devido processo legal, existe a ampla defesa, as pessoas têm o seu advogado intervindo em todos os atos do processo. E nós estamos falando numa condenação que vem confirmada pelo 2º grau de jurisdição, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Portanto, isso já passou por vários funis, por vários filtros, né? Não é algo que vem do acaso, não é uma condenação que brotou por geração espontânea. Portanto, Antony Garotinho está condenado a mais de 13 anos de prisão em virtude destas práticas que são abusivas contra os eleitores, né? Lógico que ele terá ainda direito a recurso aos tribunais superiores,
né, pelos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documentos, coação à testemunha, né? Ele, em virtude dessa condenação em segunda instância, fica inelegível pelos próximos 8 anos, até, portanto, 2029. Né? Aproveitando-se da miséria, da falta absoluta de perspectiva de milhares de brasileiros no manejo da política assistencial na cidade de Campos. Né? Isso é absolutamente deplorável que ainda ocorra em pleno século XXI, mas ocorre, né, o uso do poder de forma abusiva. Né? E nós precisamos ter muita atenção, porque a presidência da Câmara dos Deputados reabre essa discussão sobre reforma política, reforma eleitoral, e nós precisamos ter os olhos bem atentos em relação a isso, porque estas regras, elas norteiam o funcionamento das eleições, norteiam a distribuição do poder. E nós precisamos ter atenção com isso, porque há uma comissão de trabalho, o debate não é amplo, não é democrático, não é transparente, e de repente essa comissão já aponta estes caminhos e a Câmara, a toque de caixa, pode mudar estas regras do jogo. Portanto, muita atenção com esse tipo de coisa, mais uma etapa percorrida aí nesta necessária punição de quem transgride as leis eleitorais. É importante que haja esta reação por parte da Justiça, e assim nós vamos caminhando, e a triste sina do Rio de Janeiro, Moreira Franco, Garotinho, Rosinha, Sérgio Cabral, Pezão, Witzel, todos eles alcançados, processados, afastados, presos pelos mais diversos delitos contra o povo do Rio de Janeiro. Né? É isso que nós temos verificado nos últimos anos no estado do Rio de Janeiro. Doutor Roberto Liviano, e a Petrobras recuperou 5,3 bilhões que foram desviados pela corrupção por meio da Operação Lava Jato? A Petrobras não. Trabalho feito pelo Ministério Público, tomando a iniciativa de buscar estes resultados, e a recuperação do dinheiro, ela gera nas pessoas a sensação de justiça bem distribuída. A Petrobras, ela foi alvo de fraudes, de verdadeiro assalto aos seus cofres durante anos, né? E um trabalho muito bem feito pela Operação Lava Jato permitiu a recuperação de muitos desses valores, né? O último desses acordos com a Samsung permitiu a recuperação de mais de 700 milhões de dólares, né? E estes acordos, como eu disse, eles realmente são fundamentais para que nós tenhamos essa sensação de justiça que funciona, de justiça que produz as consequências efetivas. Muitas vezes, a punição prevista na lei, a punição privativa de liberdade ou mesmo a punição restritiva de direitos, ela tem um papel relevante, mas é esta recuperação de valores que gera realmente nas pessoas a sensação de efetividade da justiça, né? De reaver aquilo que foi desviado. Portanto, esta recuperação paulatina de tudo aquilo que foi pilhado da Petrobras, que é uma empresa brasileira, orgulho dos brasileiros, é extremamente importante, né? A Petrobras, que vem passando, nos últimos dias, tem havido um grande debate em relação à mudança da governança da Petrobras, sempre lembrando que nós temos a lei das estatais, 13.303, 2016, que foi aprovada para garantir a boa governança das empresas. E é importante que tenhamos isso, uma governança técnica, com dirigentes escolhidos pelo Conselho de Administração da companhia, para evitar interferências, para evitar ingerências, para proteger a eficiência das empresas públicas. Afinal de contas, a Petrobras é do povo brasileiro. Os resultados da Petrobras, eles nos dizem respeito, né? Então é
termos realmente esta boa governança, esses resultados absolutamente límpidos, né, para que nós tenhamos efetividade em relação ao trabalho da Petrobras. Isso é extremamente importante. E vamos seguir em frente com esse trabalho agora do Ministério Público Federal, que recomenda medidas urgentes para evitar colapso da saúde, doutor Roberto Liviano. Pois é. Na verdade, Sérgio, esse assunto ele fica por fim, mas eu classifico, sem sombra de dúvida, da pauta de hoje como o assunto mais importante, né? Nós não podemos deixar de vista como prioridade todos os dias, para todas as pessoas, o assunto da pandemia, do enfrentamento da pandemia, evitar o colapso da saúde, a vacinação. O Ministério Público de todo o país está bastante preocupado e a recomendação a medidas urgentes para evitar o colapso da saúde tem sido objeto de preocupação por parte do Ministério Público, que acaba de elaborar um documento substancioso por integrantes do Ministério Público Federal em 24 estados. E no Distrito Federal, esse documento foi enviado ao Procurador-Geral Augusto Aras, para que o Procurador-Geral Augusto Aras encaminhe ao Ministério da Saúde, com prazo de 5 dias para resposta, para que o Ministério da Saúde tome providências imediatas, evitando o iminente colapso nacional das redes pública e privada da saúde. A situação ela é gravíssima, né? E as demandas são várias, né? É necessário que o Ministério embase a adoção das medidas de distanciamento social de acordo com a situação epidemiológica, a capacidade de atendimento de cada localidade. Os procuradores apontam também para a importância de reforçar ações em portos, aeroportos, fronteiras, com avaliação antes do desembarque de viajantes. Além disso, pedem que seja avaliada semanalmente a necessidade de restrições temporárias à entrada e saída de pessoas no país, ou mesmo a locomoção interestadual e intermunicipal, com ampla publicidade dos motivos destas restrições, né? Também se pede que o Ministério da Saúde esclareça a população sobre a imprescindibilidade do uso de máscaras. É necessário que haja realmente essa questão com uma mensagem clara, límpida e não errática sobre o uso de máscaras, como infelizmente tem ocorrido, o uso adequado de máscaras. Outro dia se viu, num evento em Israel, o ministro das Relações Exteriores advertido sobre a necessidade do uso de máscaras. Nós precisamos passar essa mensagem clara, né? A máscara é instrumento preventivo, a proibição de aglomerações, a necessidade de aumentar a ventilação dos ambientes, a higienização das mãos, a necessidade de cumprimento das regras nacionais e locais sobre as medidas de contenção e prevenção. Isso é muito sério, né? É necessário que também a pasta do governo federal da saúde intensifique o monitoramento das variantes do coronavírus, ampliando e fortalecendo os laboratórios de referência. Ou seja, o que está, em resumo, acontecendo aí? O Ministério Público Federal está pressionando o Ministério da Saúde a cumprir os seus papéis. Afinal de contas, cabe ao Ministério Público a proteção da saúde pública no Brasil, dentre os interesses difusos e coletivos que lhe cabe proteger nos termos da Constituição. Foi noticiado nos últimos dias que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está bastante preocupado com o avanço da pandemia aqui, com essa questão das variantes do vírus, da nova cepa, e está se movimentando para o envio de vacinas para cá, com a preocupação de que esta nova cepa se espalhe pela América e pelo mundo, né? Pois é, mas é necessário que a diplomacia brasileira faça essa articulação, que o próprio governo brasileiro cumpra o seu papel, né? O Ministério Público está aí dando a sua contribuição, apontando os caminhos. Mas o protagonismo nestas soluções deve caber ao Ministério da Saúde. O Ministério Público não é órgão de gestão do Poder Executivo.
mas está apontando os caminhos relevantes que devem ser observados em relação à proteção da saúde, que é motivo de preocupação do mundo, né? O Brasil, infelizmente, tem se notabilizado um péssimo desempenho na gestão da crise da saúde pública, como vem sendo observado por organismos internacionais. Então, o Ministério Público Federal faz a sua parte, aponta esses cuidados que devem ser observados. Espera-se que, então, o Procurador-Geral Augusto Aras encaminhe este documento ao Ministério da Saúde para que estas medidas possam realmente acontecer e nós tenhamos aí os cuidados necessários. Que se fale menos em reeleição, se cuide mais da vacinação e da proteção à saúde pública dos brasileiros, porque o número de óbitos cresce a cada dia mais e essa deve ser a prioridade total e absoluta das autoridades. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, conosco todas as terças-feiras. Até a próxima, Dr. Roberto. Até a próxima, um forte abraço e mais uma vez, parabéns às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço, até a próxima.